Oi, eu sou a Leandro e hoje estou aqui para falar sobre a terceira e última temporada de What If, uma série que está disponível no Disney Plus. Mas para entender isso, precisará aprender a observar. O que você propõe exatamente? É hora do show! Bom, gente, a terceira e última temporada de What If estreou no finalzinho de dezembro e ela conta com 8 episódios de mais ou menos 30 minutos cada um. E essa temporada não vai se diferenciar das outras temporadas de What If, já que essa série ela tem a premissa de ser uma antologia, ou seja, uma série em que seus episódios não necessariamente vão se conectar, mas a gente sabe que um ou outro tem sim conexão. E essa nova temporada, ela vem então para encerrar esse ciclo na Marvel. O What If surgiu como uma ideia para criar novas realidades dos personagens já apresentados no cinema, mas ela também evoluiu para a criação de alguns personagens ou apresentação de alguns personagens que a gente ainda não tinha visto no cinema, aparecendo primeiramente na animação para depois ir para as telonas. Um exemplo disso é a Capitã Carter, que a gente viu a primeira vez como Capitã Britânia em What If, e depois a gente viu ela no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então a gente sabe que existe a possibilidade de alguns personagens que apareceram em What If aparecerem agora nessa nova saga da Marvel ou em sagas futuras, mas isso é papo para um outro vídeo. Eu acho que a temporada ela é bem linear. Eu acho que não existe uma grande evolução na animação, na técnica que eles usam para animação, ou até mesmo no roteiro. Eu acho que toda essa temporada eles jogam muito no seguro, eles não fogem muito do que a gente já viu nas temporadas anteriores. Mas eu acho que a diferença dessa temporada é que a gente tem personagens que não são tão famosos no MCU, tendo um grande destaque aqui. E a gente tem sim alguns personagens muito consagrados sendo apenas citados e muitos deles nem aparecendo ou tendo episódios próprios. A gente não tem um episódio, por exemplo, pro Homem de Ferro, mas a gente tem um episódio onde a gente tem a Riri Williams no lugar dele. Então a gente tem sim essa preocupação da Marvel em apresentar ou reforçar alguns títulos de alguns personagens já estabelecidos ou nas séries ou no cinema. E eu acho que isso fica muito claro pra gente quando a gente não tem personagens tão famosos quanto o Thor, ou o Capitão América, ou o Homem de Ferro, sendo protagonistas das histórias, e sim outros personagens. Como eu disse, são 8 episódios, e eles são o que aconteceria se o Hulk lutasse contra os Vingadores Mech. E eu gosto desse episódio porque a gente tem os Vingadores enfrentando kaijus, né? Que são aqueles monstros no estilo Godzilla ou estilo Círculo de Fogo. Eu gosto muito de ver as armaduras. É muito inventivo esse episódio. Ele não é um episódio tão bom, mas é um episódio que a gente se diverte assistindo. O episódio 2 se chama O que aconteceria se a Agatha fosse a Hollywood. Ele se passa entre as décadas de 20 e 30. E a Agatha é uma atriz de Hollywood extremamente famosa na Old Hollywood. É muito legal, é muito divertido. Eu gosto que a gente tem a presença dos Eternos aqui. E eu gosto muito do filme dos Eternos, então eu acho que eles merecem sim ter esse reconhecimento. É um episódio bom, está ali entre um dos melhores da temporada, assim, porque eu gosto como ele é inventivo também. O episódio 3 se chama O que aconteceria se o Guardião Vermelho tivesse impedido o Soldado Invernal. Sim, é um episódio que foca em uma linha do tempo onde o Soldado Invernal não assassinou os pais do Tony Stark e ele foi impedido pelo Guardião Vermelho, que é aquele personagem que foi apresentado pra gente no Viúva Negra e ele tá também agora em Thunderbolts. Foi uma grata surpresa como eles moldaram a personalidade do Guardião Vermelho. Eu acho ele extremamente comunista e isso é muito interessante de ver ele fazendo um contraponto direto ao capitalismo norte-americano. Mas ele é um episódio mais do mesmo, me lembrou bastante até algumas coisas de Capitão América Guerra Civil.
Então, não é nenhuma surpresa. O episódio 4 é o que aconteceria se o Pato Howard casasse. E ele vai se casar com a Darcy, que é aquela moça que aparece em Thor pela primeira vez. Que é a amiga da personagem da Natalie Portman, que eu nunca lembro o nome. E é um episódio também legal, a gente tem muitas participações especiais de outros personagens da Marvel. Eu acho que esse é um dos episódios onde a gente tem mais referência de tudo que já aconteceu na Marvel até hoje. Então ele é uma grande saladona de frutas ali, todo mundo aparece, é divertido, mas também não é nada que me salta aos olhos. E aqui a gente também tem a introdução de um personagem novo na Marvel, mas eu vou chegar lá. O episódio 5 se chama O que aconteceria se uma emergência destruísse a Terra? E aqui a gente vai ter então um episódio focado na Riri Williams. Eu acho que ele cria um bom futuro apocalíptico na Terra. Eu gosto da maneira como ele junta personagens diferentes nesse mesmo episódio, mas pra mim foi um episódio um tanto quanto maçante, só para elevar a Riri Williams a um poder muito grande, diferente do que a gente já viu no cinema em Pantera Negra 2. O episódio 6 se chama O que aconteceria se 1872. E ele é um episódio onde o Shang-Chi e a Kate Bishop vão juntar forças no Velho Oeste. É um episódio que tem uma premissa bastante interessante. Ele não me saltou aos olhos, mas no final eu acho que ele é um episódio seriado bem gostoso de se assistir. Não é nada revolucionário, mas pra mim é o episódio que mais cai de cabeça nessa temporada, nessa proposta de imaginar coisas mais diferentes para os Vingadores. Eu gosto mais da ideia do que da execução dele, mas mesmo assim, ele pra mim é um episódio ousado, onde a gente vê as coisas de uma perspectiva muito diferente, tal qual o episódio dos zumbis lá na primeira temporada, que me agrada bastante. O 7º episódio se chama O que aconteceria se o Vigia desaparecesse, e ele é uma dobradinha com o 8º episódio, que se chama O que aconteceria se. E aqui a gente tem então essa dobradinha onde o Vigia, que deveria ser o ser que somente observa e nunca interfere, acabou interferindo em vários episódios ao longo de What If, e ele sofre a consequência de ser punido por outros vigias. E a gente vai ter então um episódio onde a Capitã Carter, a Byrd, que é a filha do Howard, o Pato, com a Darcy, a Kahori, que foi apresentada pra gente na 2ª temporada e é uma personagem criada somente pra série, e a Tempestade, sim, a Tempestade, Ororo, aparece aqui como Tempestade, a deusa do trovão. Nesse universo, ela empunha o martelo do Thor e ela é a Thor, o que faz muito sentido, porque condiz muito com os poderes de mutante dela. Essas 4 personagens vão sair à procura do Vigia e vão tentar viajar o multiverso para encontrá-lo. E a gente vai ter então a aparição do Ultron Infinito, que vai ajudá-las a chegarem até o Vigia, ou até onde ele foi levado. E a gente vai ter então uma batalha nesses 2 últimos episódios, e essa batalha vai ter muitos desdobramentos para o multiverso como um todo. Eu gosto da resolução final, mas até um certo ponto. Eu acho que ela condiz com a proposta da série, mas eu teria imaginado algo diferente para essa série. No contexto geral, para mim, essa temporada foi uma das mais fracas. Eu acho que foi a temporada que eles menos inovaram. Tirando o episódio do Velho Oeste e dos Kaijus, que foi o primeiro, a gente não tem uma inovação tão grande como houve nas outras temporadas de What If, mas eu também entendo que eu acho que eles quiseram jogar muito no seguro, não viajar muito, porque como eles não iriam usar os personagens mais famosos da Marvel, eu acho que eles tentaram jogar no seguro pra não desagradar tanto aqueles fãs mais aficionados. Pra mim, a 3ª e última temporada de What If é uma série 7 de 10. Ela me agrada em alguns momentos, mas em alguns outros momentos eu acho que ela não consegue dar um fechamento bom pra essa história. E também eu acho que ela se prolonga muito em alguns episódios que não são tão interessantes assim. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem com seus amigos que não sabem muito bem o que assistir no Disney Plus.
Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. Deixe seus comentários. É isso, um beijo, até mais e tchau!